deputado estava falando sobre a importância de se envolver professores, a comunidade e tal. E um resultado da primeira conferência em 2003 já foi isso, foi criar as Convidas, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas escolas, que trabalha com isso. Os jovens delegados voltam para a sua escola, reúnem professores, comunidade e discute como que eles podem estar tentando resolver esse problema, conversando com a Câmara, conversando com a Assembleia Legislativa. E uma coisa interessante que nessa conferência a gente já ficou sabendo que um projeto de lei já foi aprovado de um jovem que teve a sua responsabilidade e foi aprovada sobre saneamento básico na cidade de Osasco, em São Paulo. Então isso é importante e a conferência está conseguindo dar esse resultado e a gente fica muito contente com isso. O processo de construção, de participação, em que todos opinam, e esse resultado ele é importante porque ele nasce da discussão coletiva. E aí acaba gerando reações como essa que você coloca, de que o resultado tem porque alguém participou. E dentro das cidades, dos municípios, se o cidadão ele participa localmente, dizendo assim, olha, eu quero isso para a minha cidade, no meu bairro, na minha praça, ele dá uma opinião de que, olha, eu quero uma planta, e ele ajuda a cuidar da sua praça, e não fica simplesmente no julgar, está ruim, está sujo. As pessoas dizem, eu quero minha cidade limpa, mas quando tira o papel do bombom, da bala, ele joga fora. Né? Então é preciso esse exemplo acontecer, mas não só dar o exemplo, como também cobrar, exigir das autoridades. Eu queria saber quais são os compromissos que essas crianças e jovens levam para suas escolas, quais são os compromissos que elas assumem a partir da conferência. A gente conduziu e contribuiu um grupo de jovens facilitadores à oficina da carta, de elaboração da carta. E o subsídio dela foram as conferências que aconteceram nas escolas. Cerca de 12 mil escolas se mobilizaram no país inteiro e elaboraram suas responsabilidades. E aí houve um processo de seleção dos delegados, onde a gente usa o critério jovem escolhe jovem, pelas responsabilidades que eles elaboraram. E aqui a gente condensou todo esse produto das escolas num texto de apoio, que eles ainda aprofundaram mais ainda o debate em grupos de trabalho. Esse material foi sistematizado e foi o subsídio de elaboração dessa Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil. Isso é um diferencial muito importante, que eles não estão apenas elaborando propostas para governos e sei lá quem fazer. São propostas, compromissos e responsabilidades que eles assumem nas suas comunidades. Mas eles também deixam muito claro que para enfrentar esse desafio socioambiental que é grande, que a nossa geração está enfrentando, eles precisam do apoio de governos, das empresas, dos movimentos sociais, ONGs, e todos são corresponsáveis por essas responsabilidades que eles assumem. Então, a gente fez uma síntese das principais ideias, as ideias fortes, e chegamos a 10 responsabilidades, que são divulgação da informação e ampliação dos conhecimentos a partir da educação ambiental, a proteção e valorização da biodiversidade, a transformação das cidades, escolas e comunidades em espaços ambientalmente saudáveis, a diminuição da produção de lixo, praticando os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, a redução da emissão dos gases poluentes que provocam o aquecimento global, a prevenção do desmatamento das queimadas, o respeito, entendimento e reconhecimento da diversidade cultural, a valorização da produção e do consumo de alimentos naturais e orgânicos e a reeducação alimentar, respeitando os hábitos dos povos. E é importante, assim, só colocar que, além dessas responsabilidades, eles já pensaram em ações, em coisas práticas que eles vão estar realizando para dar conta desses compromissos. E a importância de todos se envolverem, né? A gente, discutindo com eles qual o objetivo dessa carta, é justamente despertar no leitor esse sentimento de que ele também compartilha essas responsabilidades. Que ele faz parte. Tem 3 coisas aí que eu observei interessantes. Primeiro, é um documento compartilhado. Ele não repassa responsabilidades. Isso é interessante. Segundo, ele não é um documento fechado, concluído.
ele é um passo que se dá, ele não termina no documento, ele lança um olhar lá para frente para a necessidade de desdobramentos. E terceiro, é que ele não trata a questão ambiental pela simples ecologia, ou pelo limitar da flora e fauna, como se a ecologia fosse somente isso. Trata da vida das pessoas. Minha pergunta primeira é, por que, né, se há essa mobilização de juventude hoje, o que os deputados hoje fazem com isso, o que vão fazer com essas demandas, se vão levar em conta de alguma forma? E a segunda, assim, é necessário mesmo a mobilização social para que as leis sejam aprovadas, ou existe uma outra justificativa? Porque nós votamos, nós jovens também votamos, escolhemos deputados para que eles possam também aprovar coisas que valem a pena, que são para o nosso bem, para o bem da humanidade. E uma lei demora 14 anos sabendo que a juventude já sabe que ela é tão importante. Por que dessa demora? O só votar e votar bem, não vender o voto, não trocar por nada, votar conscientemente, o que não garante também que esteja votando na pessoa certa, não basta. Está provado aí que é preciso acompanhar. Agora mesmo, toda essa pressão vinda das ruas, da população, fez com que vários processos que poderiam ter sido engavetados não foram engavetados. Mas o que se faz aqui dentro do Congresso ainda é muito pouco para aquilo que muitas vezes se reivindica lá fora e acaba distanciando o Congresso da sociedade. E muitas vezes parte da sociedade faz um julgamento, mas não exercita esse seu papel de cobrança. De dizer, olha, está errado. E eu não voto em quem, por exemplo, quem se envolveu em atos de corrupção, ele pode ser absolvido aqui dentro pelo corporativismo ou outras coisas mais. Mas se o eleitor disser, foi envolvido, eu não voto, é também um ato educativo de sinalizar de que quem se envolve em atos não éticos também não tem o meu voto e não tem a minha participação. Como é que são tratados na conferência temas assim mais difusos, como as mudanças climáticas, a redução da emissão de gases, que está na Carta de Responsabilidades? Como é que vocês conseguem traduzir esses temas mais difusos para as crianças? Procurando, antes de mais nada, trazer as grandes convenções, os pactos internacionais do acordo entre chefes de nação para o cotidiano do cidadão, do indivíduo, do dia a dia de cada pessoa. Então, a provocação que é feita, e aí esse exemplo que a juventude está dando de assinar uma carta de responsabilidades, é um exemplo a ser seguido em todos os outros setores, né? É falar como é que nós podemos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições cotidianas, fazer a conservação ambiental e lutar pela melhoria da qualidade de vida, pela melhoria do meio ambiente. Então, pequenas ações no cotidiano, no dia a dia, até grandes ações como uma passeata, uma manifestação, carta aos deputados, manifestações dos mais diversos tipos, são muito desejáveis. E esses jovens estão dando o exemplo de como que isso pode ser feito. E sabem, isso foi muito importante ser ressaltado, que não conseguirão fazer sozinhos. Eles só estão dando o exemplo, mas é necessário que os prefeitos municipais, os deputados, os governadores, o presidente da República, que recebeu essa carta da mão dos jovens, todos se unam nesse desafio, que é dizer, qual é a minha responsabilidade? Com o papel que eu exerço na sociedade, que responsabilidade que eu posso estar assumindo. Esta iniciativa del órgano gestor de la Política Nacional de Educación Ambiental, integrado por los Ministerios de Educación y de Medio Ambiente de Brasil, constituye una iniciativa sin precedentes para América Latina y el Caribe, toda vez que resulta un proceso participativo, verdaderamente popular y democrático, en el cual desde las propias comunidades, desde las propias escuelas, los propios jóvenes han sido capaces de construir su propio modelo de desarrollo. Ha sido la oportunidad que han tenido no de hacer una conferencia como un evento, sino como un proceso en el cual han logrado involucrar a actores claves de las comunidades, a los gobiernos, a las empresas y sobre todo comprometer a la nueva generación no con el futuro del planeta, sino el compromiso que tienen con el pasado y con el presente. Damos las gracias y también le pedimos a las autoridades gubernamentales que continúen apoyando este movimiento que tiene lugar hoy en este país, que es ejemplo y referencia para toda América Latina, y ojalá que en los próximos años los jóvenes latinoamericanos y caribeños tengamos la oportunidad de continuar participando como observadores
como facilitadores, en fin, como protagonistas de un sueño que se construye conjunto, de un sueño que no es más que el resultado de un proyecto de vida de los brasileños y para los brasileños. Muchas gracias a Brasil por habernos permitido la oportunidad de estar aquí, conscientes de que mirar al futuro requiere cuando menos alguna reflexión sobre el pasado y una buena comprensión del presente. Obrigada.